Continuando com os exercícios do capítulo Teoria Elementar do rotor de uma bomba centrífuga, vamos resolver o exercício número 2, que trata sobre o cálculo da altura de elevação usando a geometria do rotor. O enunciado diz: uma bomba centrífuga opera a 1750 revoluções por minuto. O rotor tem pás curvadas para trás, com β2 igual a 60 graus e B2 igual a 1,25 centímetros. A vazão é de 0,025 metro cúbico por segundo e a velocidade radial de saída é Vm2 igual a 3,5 metro por segundo. Calcule a altura de elevação. Assuma α1 igual a 90. Então, os dados fornecidos foram o número de revoluções por minuto, a vazão do fluido que escoa pela bomba, B2 igual a 1,25, o ângulo construtivo, o ângulo β2, 60 graus, e o componente meridional da velocidade absoluta na saída, igual a 3,5 metros por segundo. Nos pedem calcular a altura de elevação. Importante lembrar que a altura de elevação é a energia total que o rotor fornece a cada quilogramo de força. O seguinte esquema apresenta o que corresponde B1 e B2. Para o caso de B1, é a altura da pá no bordo de entrada do rotor e B2, a altura da pá no bordo de saída do rotor. Segundo o enunciado, o valor de B2 é de 1,25 centímetros. O esquema também nos mostra que tanto B1 quanto B2 não são iguais. Eles não apresentam o mesmo valor. Isso é muito comum nos rotores. Para o cálculo da altura de elevação, precisamos extrair uma equação a partir da geometria do rotor. Uma vista horizontal de um rotor está formada, apresenta a boca de entrada do rotor, o bordo de entrada do rotor, o diâmetro maior do rotor, o bordo de saída do rotor, o sentido da rotação, ou velocidade angular, definida por ômega. Este seria o diâmetro da boca do rotor. Esse seria o diâmetro da boca de entrada do rotor, D1. D2, o diâmetro maior do rotor, D2, diâmetro do rotor. Temos representado uma pá e a trajetória absoluta da partícula desde que entra em contato com a pá até que sai pelo bordo de saída do rotor. Para a definição de uma equação da altura de elevação, é importante conhecer os aspectos vetoriais de uma partícula de líquido na entrada e na saída do rotor. Na entrada do rotor, uma partícula apresentará os seguintes componentes vetoriais: uma velocidade periférica, U1, uma velocidade relativa, W1, a soma geométrica dessas duas velocidades como sendo V1, e o ângulo formado pela velocidade periférica e a velocidade absoluta como sendo α1, e β1 é o ângulo formado pela prolongação oposta da velocidade periférica com a velocidade relativa. Na saída, a partícula também apresentará os mesmos componentes vetoriais, só que com seus módulos diferentes. Temos a velocidade periférica na saída, U2, a velocidade relativa, W2, que sempre é tangente a pá nesse setor, a soma geométrica dessas duas velocidades como sendo a velocidade absoluta, que forma um ângulo α2 com a velocidade periférica. A prolongação oposta da velocidade periférica com a velocidade relativa forma um ângulo de β2. E são estes dois diagramas os que nos permitem extrair uma equação para o cálculo da altura de elevação. Então, precisamos do diagrama de velocidades na entrada da partícula no rotor e do diagrama de velocidades na saída de uma partícula de fluido quando sai pelo bordo de saída do rotor. Retomamos esses dois diagramas e podemos extrair alguma informação. Sabemos que a velocidade absoluta está formada pela soma vetorial da velocidade periférica e relativa, tanto na entrada quanto na saída. Mas essa velocidade absoluta pode se decompor em seu componente periférico e meridional, tanto para a entrada quanto para a saída. E podemos observar que o componente
periférico com a velocidade absoluta formam o ângulo α1 e no caso da saída forma o ângulo α2. Em função dos componentes periféricos da velocidade absoluta na entrada e na saída e da velocidade periférica na entrada e na saída, temos uma expressão que é chamada de equação fundamental das bombas centrífugas ou também a equação de Euler, que diz: a altura de elevação é igual à velocidade periférica na saída do rotor vezes o componente periférico da velocidade absoluta na saída do rotor menos a velocidade periférica na entrada do rotor vezes o componente periférico da velocidade absoluta na entrada do rotor sobre G. Pode-se observar claramente que o componente periférico da velocidade absoluta está intimamente relacionado com a geometria do rotor, ou seja, com os ângulos β2 e β1. Aqui definimos a nomenclatura de cada um dos componentes da equação para o cálculo da altura de elevação. O enunciado do exercício também nos diz que devemos assumir α1 igual a 90 graus. Então, quando assumimos α1 igual a 90 graus, o cálculo da altura de elevação fica sendo da seguinte forma. Sabemos que a equação fundamental das bombas centrífugas, que se baseia na geometria do rotor, é definida por esta equação. No caso específico do exercício, sabemos que α1 é igual a 90. Se α1 é igual a 90, então a velocidade absoluta na entrada será igual a seu componente meridional e não terá uma projeção periférica ou a sua projeção periférica será igual a zero. Se substituirmos este valor nesta equação como sendo zero, então teremos uma versão simplificada da equação de Euler. E esta equação é somente válida quando α1 é igual a 90, ou também chamada de bomba com entrada radial. Então chamamos a equação simplificada de Euler para o cálculo da altura de elevação. Precisamos calcular a velocidade periférica e o componente periférico da velocidade absoluta na saída. Começamos com o cálculo de U2. Existe uma relação que correlaciona a velocidade periférica com a velocidade angular e o raio da circunferência. Então temos ômega, velocidade angular, R raio. Para o caso da saída, teremos U2 igual a ômega vezes R2. Ômega pode ser substituído pela expressão 2π vezes n sobre 60 para transformar revoluções por minuto em revoluções por segundo. E o raio pode ser substituído pela expressão D2, que é a metade do diâmetro. A expressão fica finalmente como sendo igual a π vezes número de rotações por minuto vezes o diâmetro 2 sobre 60. Segundo os dados, temos o número de revoluções por minuto, que é 1750. Temos a altura da pá no bordo de saída do rotor e temos o componente meridional da velocidade absoluta na saída do rotor. Mas não temos o diâmetro 2. Precisamos calcular o diâmetro do rotor. Para o cálculo do diâmetro do rotor, utilizamos a equação da vazão, que diz: a vazão é igual à área vezes a velocidade. Se consideramos um rotor na sua vista horizontal, como formado por uma boca de entrada e um bordo de saída, o componente encarregado pelo escoamento, tanto na entrada quanto na saída, é o componente meridional da velocidade absoluta. No caso, no bordo de saída seria Vm2 e no bordo de entrada seria Vm1. Uma outra imagem que nos permite verificar como estaria sendo o escoamento num rotor girando a 1750 revoluções por minuto é a que pode ser observada aqui. Aqui teríamos o diâmetro D2, a altura da pá do rotor, e o componente meridional responsável pelo escoamento. Então, essa seria a velocidade nesta equação. Restaria saber qual seria a área do escoamento em um rotor. Na parte de cima e na parte de baixo, os rotores geralmente são cobertos, são tampados ou semiabertos. Mas o escoamento não acontece pela parte de cima nem de baixo, senão pela lateral,
pela área, pelo lado de um cilindro, que pode ser representado pela equação π vezes o diâmetro, que seria o comprimento da circunferência, vezes a altura, que representaria basicamente a área dessa faixa ao redor desse cilindro, ou a área lateral do cilindro, e vezes o componente meridional da velocidade absoluta no bordo de saída. A partir dessa equação, deixamos em evidência D2, já que é a incógnita que precisamos para o cálculo da velocidade periférica. Temos a vazão, temos a altura da pá no bordo de saída e temos o componente meridional da velocidade absoluta no bordo de saída e obtemos um diâmetro de 0,182 metros. Substituímos na equação da velocidade periférica e finalmente temos um valor de 16,6 metros por segundo. Retomamos a equação para o cálculo da altura e elevação. O diagrama de velocidades de uma partícula na saída do rotor está formado por uma velocidade periférica, uma velocidade relativa. A soma geométrica dessas duas velocidades nos dá a velocidade absoluta, que ao mesmo tempo está formada por um componente periférico e um componente meridional. Então, o que nos interessa é, a partir desse diagrama de velocidades, extrair uma expressão que vai ser trigonométrica para calcular o componente periférico da velocidade absoluta no bordo de saída do rotor. Se pegamos o triângulo retângulo formado pela velocidade relativa em 2, o componente meridional da velocidade absoluta, e este segmento de aqui, que não é nada mais do que este segmento de aqui, que seria igual ao 2 menos VU2, podemos extrair uma expressão que correlacione o ângulo β2 com esta expressão de aqui, que contém o componente periférico da velocidade absoluta em 2, pois precisamos dele para substituí-lo na equação de altura de elevação simplificada. Essa expressão seria tangente de β2 igual a Vm2 sobre U2 menos Vu2. Vm2 sabemos que foi um dado do exercício. Deixamos em evidência Vu2 e teríamos uma expressão desta forma. Retomando a equação, então, para o cálculo de Vu2, teríamos a expressão antes mencionada. Sabemos o valor do ângulo β2, que é igual a 60. Vm2 é um dado do exercício, 3,5 metros por segundo. E a velocidade periférica, que foi calculada de 16,6 metros. Substituindo esses valores, obtemos um valor final da componente periférica da velocidade absoluta de 14,6 metros por segundo. Retomamos a equação do cálculo da altura de elevação. Substituímos os valores encontrados para a velocidade periférica e o componente periférico da velocidade absoluta no bordo de saída do rotor. Encontramos uma altura de elevação de 24,7 metros. Lembrando que essa seria a energia total que o rotor fornece a cada quilogramo-força de líquido. E não significa que o fluido irá absorver essa energia.